Irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 23 e verso de número 11. Quero, com a ajuda de Deus, a graça do Espírito Santo, compartilhar com os meus irmãos e irmãs que aqui estão a respeito de algo que Deus tem ministrado ao meu coração e com a graça dele, quero fazê-lo esta noite. Atos 23 e 11 diz assim: na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, pois do modo porque deste testemunho ao meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Você pode dizer amém? Diga amém. Peça bondade aos senhores que tome assento. Para nós entendermos, meus irmãos, o que está acontecendo aqui, precisamos voltar alguns dias ou alguns capítulos. Assim sendo, eu peço aos senhores que mantenham a sua Bíblia aberta e, se puderem, folhear alguns capítulos atrás. Nós faremos aqui uma síntese e retornarei neste versículo no final desta exposição. Peço especialmente que você abra no capítulo de número 20 para acompanharmos um pouco a trajetória de Paulo. Paulo tinha o objetivo de ir até Jerusalém. E depois de Jerusalém, Paulo tinha o objetivo também de ir a Roma. A Jerusalém, porque importava para Paulo levar a oferta das igrejas gentílicas aos irmãos pobres da Judéia e também ter a oportunidade de participar da festa de Pentecostes. Para Roma, porque Paulo tinha o interesse de pregar, de expor a sua experiência, o Evangelho de Jesus Cristo, para os importantes do império, especialmente ao imperador. Mas no capítulo de número 20, onde pedi que os meus irmãos voltassem na sua Bíblia, nós temos Paulo visitando novamente a Macedônia e a Grécia. Em seguida, Paulo vai até Troade, e de Troade, Paulo se dirige a uma cidade por nome de Mileto. Esta cidade de Mileto, ela ficava a 15 quilômetros de uma importante cidade do Império ou da Ásia Menor, Éfeso. Paulo então chama a liderança da igreja de Éfeso. No verso de número 25, eles são tratados como os presbíteros. Paulo chama estes presbíteros e diz para ele o seguinte: quando eu sair do meio de vós, entrarão no meio de vós lobos devoradores, e eles serão impiedosos. Naturalmente que este apóstolo deixa claro que não seria mais visto pelos irmãos da base do seu ministério, a saber, a Ásia. O verso de número 25 diz que Paulo se ajoelha. Comumente um judeu orava em pé e com as mãos levantadas. Mas nesse caso, Lucas retrata um Paulo com seus joelhos dobrados, orando com os irmãos. A Bíblia diz que eles se abraçam, como um bom judeu, trocam ósculo santo
e se despedem. Este relato está do verso 36 ao 38 do capítulo 20. Para frente, estamos agora no capítulo de número 21, e no verso de número 4, Paulo agora está em Tiro, uma outra cidade. Nesta cidade, ele permanece com os irmãos e com a sua caravana por 7 dias. Os discípulos, movidos por Deus, pelo Espírito, com E maiúsculo, sabendo do que Paulo passaria em Jerusalém, comovidos por isso, imploram a Paulo: não vá até Jerusalém, você terá problema em Jerusalém, fica conosco. Mas Paulo, insistentemente, não desobedecendo o Espírito, porque eram os irmãos que falavam para Paulo ficar, não o Espírito. O Espírito revelava aos irmãos o que aconteceria a Paulo, mas não ordenava que Paulo ficasse. Então Paulo diz: eu preciso estar em Jerusalém. No verso de número 11 do mesmo capítulo 21, Paulo agora se encontra em Cesareia, onde ele permanece por 8 dias na casa de um homem chamado Filipe, neste caso tratado como o evangelista. Este Filipe aqui é o que prega em Samaria e também para o eunuco etíope. Ele sai, ainda neste local, o profeta Ágabo tem uma revelação do próprio Deus, e acontece um episódio conhecido de todos vocês. Ele pega o cinto de uma pessoa, um pano que ele envolvia no corpo, e diz: o dono deste cinto aqui, ele será preso pelos judeus, pelos seus patrícios, e ele será entregue para os gentios em Jerusalém. Aquele cinto, ou aquela atadura, ou aquele lenço que ele levava na cinta, era do próprio Paulo. No verso de número 28, Paulo já está em Jerusalém, uma cidade próxima a Cesareia, aonde ele recebe estas profecias. Segundo relatos da Bíblia Sagrada, após a sua conversão no caminho de Damasco, Paulo vai para Jerusalém 5 vezes. Esta é a 5ª e última vez que Paulo visita Jerusalém. Quando você olha neste verso de número 28, você encontra os irmãos da igreja de Jerusalém recebendo Paulo como? Com alegria, satisfeitos, contentes por poder reverem Paulo. Mas neste mesmo local, Paulo é acusado por judeus da Ásia Menor, a base do seu ministério. Muito provavelmente por homens que Paulo estendeu e ajudou. Estendeu as mãos e ajudou. Ele é acusado de ensinar contra o povo, contra a lei e contra o templo. No verso de número 30, ele é acusado de profanar o templo, trazendo gregos para o seu interior. Acontece um grande tumulto causado por estes judeus da Ásia contra Paulo. Paulo é agarrado por eles. Em determinado momento, do verso de número 30, o Lucas usa a expressão despedaçar. A ira era tamanha contra Paulo, que eles queriam despedaçar, matar, eliminar Paulo. Essa era a ideia. Quando você analisa o contexto, você observa uma espécie ou uma tentativa de linchamento.
Nesse meio tempo, o comandante das forças romanas, por nome de Cláudio Lísias, ele intervém, tira Paulo daquele tumulto e leva Paulo sob custódia. Capítulo de número 22, ainda em Jerusalém, o verso de número 3, Paulo pede autorização para Cláudio, para que fale ao seu povo. E em língua hebraica, ele diz: olha, eu sou judeu também. Eu sou nascido em Tarso da Cilícia. E eu tive uma conversão. O mesmo Jesus, que alguns de vocês acreditam, eu também acredito. Ele transformou a minha vida. E ele conta o relato do caminho de Damasco, que é conhecido de todos os irmãos. Mas acontece um episódio interessante, olha no verso de número 21. Até este momento a multidão está em silêncio ouvindo Paulo. Mas quando Paulo usa a expressão gentio, no verso de número 22, ou melhor, 23, a multidão pede a sua morte. No verso de número 29, quando este homem é salvo uma vez mais por este comandante, Cláudio, no verso de número 29, ele seria açoitado agora pelas leis romanas. E ele faz uma pergunta para o seu algoz: é razoável você açoitar um cidadão romano sem ao menos ouvi-lo? Paulo era um grande estrategista. E quando Cláudio Lísias descobre que Paulo é um cidadão romano, Paulo é livre de ser açoitado por conta desta situação que, em tese, havia sido causada por ele. Capítulo de número 23, ainda em Jerusalém, Paulo agora diante do Sinédrio, que era uma espécie de Suprema Corte de Israel, composta por 71 membros, dentre eles fariseus e saduceus. O presidente deste concílio era um saduceu. No verso de número 1, quando Paulo começa a construir a sua defesa, de pronto, o presidente do Sinédrio manda que batam na boca de Paulo. E alguém prontamente bate na boca de Paulo. Paulo é agredido. E ele chama o sumo sacerdote, o presidente do Sinédrio, de parede branqueada. Deus vai te pegar. Paulo fica irado. Paulo fica irritado. Paulo aqui estava querendo dizer a este homem que, não obstante ser o sumo sacerdote, não passava de um sepulcro caiado. Paulo, agredido por este homem, no momento em que estava construindo a sua defesa, um julgamento completamente descabido. Este chefe da guarda romana, entendendo que a multidão estava completamente contrária a Paulo, uma vez mais o leva para a fortaleza aos seus cuidados. E o que me chama a atenção, meus amados irmãos, é que onde Paulo ficou sob custódia deste comandante romano era a Fortaleza Antônia. E o que era a Fortaleza Antônia? Era uma construção feita por Herodes o Grande. Mas o que isso tem a ver? A Fortaleza Antônia foi exatamente o local aonde Jesus Cristo foi julgado injustamente por Pilatos.
Paulo é levado para este local. Agora eu peço que você volte para o capítulo 23 e o verso de número 11, aonde nós lemos: e quando eu analiso este contexto, o que acontece com Paulo, ele interessado em ir para Jerusalém, interessado em ir para Roma. Paulo visita os irmãos e ele não tem uma profecia de: é isso mesmo, você está no caminho certo, Deus é contigo, varão valoroso, vai nessa tua força. Não, muito pelo contrário. Paulo passa em uma determinada cidade, uns desencorajam Paulo: não vá até Jerusalém, você vai ter problema lá. Paulo diz: não, eu vou. Ele vai até outra cidade e diz: olha, o dono desse cinto aqui, ele vai sofrer perseguição, vai ser preso, entregue nas mãos dos gentios. Ele não recebe nenhuma palavra de ânimo nessa trajetória toda rápida que nós fizemos aqui do 20 ao 23. E na minha compreensão, este Paulo chega em Jerusalém extremamente cansado. E eu volto a minha leitura no verso de número 11, que diz que na noite seguinte, depois dos desânimos todos dos seus irmãos, de nenhuma tentativa de levantar o moral de Paulo, de dizer que ia dar certo, que Paulo não ia apanhar mais, o barco de Paulo não seria mais atingido por nenhuma tempestade, não, nada disso. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, pois de modo porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa também que o faças em Roma. Aqui acontece um fato importantíssimo, meu irmão. O próprio Jesus aparece a Paulo. Aqui ele não levanta nenhuma das 4 profetisas, filha de Filipe, quando ele passa ali em Cesareia. E uma delas levanta uma palavra de Deus e diz: meu filho Paulo, eu falo em nome do Cristo a quem você serve, e eu também. Paulo não tem um sonho. Paulo não recebe um recado. Paulo está preso. Paulo estava cansado. Em cada lugar que passava, só recebia notícias de prisões, açoites, perseguições. Ninguém passou a mão na cabeça de Paulo. Diz: Paulo, estou contigo, vai que vai dar. Não, Paulo, é melhor você não ir, não vá, porque lá te espera açoites, perseguições e prisões. Qual era a situação de Paulo? No limite, estresse absoluto, cansado, esgotado. E quem é que sabia disso? O próprio Jesus. Jesus conhecia a situação de Paulo. E ele não manda representante, irmãos. Analise comigo o verso de número 11. Vamos ficar no verso de número 11. Ele não manda representante. Ele não manda um profeta, por mais prestígio que tivesse. E tinha profetas de prestígio contemporâneos de Paulo. Ágabo, profeta de prestígio, mas não profetizou coisas boas. Ele disse a realidade. Ele disse: Paulo é preso, te espera prisões, você vai ser traído. Jesus, sabendo de tudo isso, Jesus conhecia as emoções de Paulo, Jesus conhecia os sentimentos de Paulo. Ele sabia que enviar representante
não era suficiente. O verso de número 11, o próprio Cristo se apresenta diante de Paulo e diz a ele: coragem, Paulo, coragem. Eu já estive aqui também, Paulo. Eu fui acusado injustamente neste mesmo local que você está. Mentiram a meu respeito aqui, Paulo. Mas eu estou aqui dizendo a você, o Cristo a quem você serve, tenha coragem, porque da mesma forma que você deu testemunho a meu respeito aqui em Jerusalém, você não vai morrer, eles não vão te matar, você vai falar em Roma também. Irmãos, Paulo precisava de uma dose dupla de ânimo. Não servia aqui presença de anjos. Você lembra quando Pedro precisava do livramento? Anjos foram livrar Pedro. Na minha compreensão, esta situação aqui, eu acho que, estou conjecturando, a Bíblia não diz, ok? Algum anjo pode ter dito: Senhor, olha a situação do teu servo, não tem ninguém com ele, está lá sozinho. Não é bom que eu desça lá e leve um pouco de comida para ele, assim como levamos para Elias, quando estava em crise, no deserto, quando tinha acabado tudo. Para Paulo acabou tudo, está sem esperança ali. Eu penso, irmãos, que o próprio Cristo disse: Paulo não está precisando da presença de profeta, Paulo não está precisando da presença de anjos, Paulo está precisando da minha presença. Eu vou pessoalmente tratar com Paulo. Eu estarei do lado de Paulo e vou dizer a Paulo que tenha coragem. E meus amados irmãos, o próprio Senhor vem de encontro com Paulo para dar ânimo. E a presença de Cristo foi suficiente para que este homem pudesse cumprir o seu chamamento e o seu ministério. E quando estava lendo isso, eu comecei a pensar, irmãos, no ofício pastoral. Eu não sei você, mas o ofício pastoral, na minha compreensão, cansa. Eu não sei o que você pensa. Você sai de uma cidade, você vai para outra, você resolve um problema, e quando você pensa que agora se acabaram os problemas, aparecem outros problemas, e você resolve outros problemas, e nem sempre você tem uma pessoa do seu lado dizendo: ânimo, pastor, vai dar. O Senhor já resolveu 2, 3 problemas, o Senhor te dará graça. Existem situações que não aparecem anjos, profetas para te dar uma palavra de Deus. A crise se instaura, você entra numa situação em que se encontra no limite, desgaste, estresse, quem sabe até uma depressão. Eu acredito, meus queridos irmãos, que em algum momento do ministério deste homem, ele se encontrou depressivo. Mas eu acredito também que cada passo que Paulo dava, Deus sabia o que estava acontecendo no coração de Paulo. Tudo que Paulo fazia, Deus sabia o que acontecia na mente e no coração deste homem. Tudo que fazemos, Deus sabe o que está acontecendo conosco. O problema que você resolve com a graça de Deus, o Senhor sabe o impacto emocional que causa em você. As soluções que você traz para uma família, repito, com a graça de Deus, o Senhor sabe o desgaste emocional que lhe causa. E em sabendo disso, meu querido irmão, Ele me traz aqui esta noite, Ele traz você aqui esta noite, porque o nosso Deus tem voz, sabia disso ou não?
Nosso Deus tem voz. E entendo voz. Ele te trouxe aqui esta noite para te dizer: coragem, meu irmão, não tenha medo, Deus é contigo, Deus é comigo, Deus é conosco. Da mesma forma que ele viu necessidade, irmãos, você já parou para analisar o privilégio, irmãos? Você não acha que se tivesse aparecido um anjo ali para Paulo, tivesse dito: Paulo, estou aqui em nome de Deus, eu estou aqui em nome de Deus, e o Senhor mandou dizer a você para você ter coragem, já não seria bom? Já pensou, irmãos, você numa crise, e você tem um sonho, Deus usa um santo irmão, uma santa irmã, que não conhece a sua vida, e em uma celebração como essa pessoa te procura e diz: minha irmã, coragem, Deus mandou te dizer que tenha coragem. Você sairia daqui animado, não sairia? Mas olha o privilégio do apóstolo Paulo. A crise deste homem era tão grande que ele não mandou anjo, não mandou ninguém. Ele disse: eu vou visitar Paulo esta noite, e eu vou dizer pessoalmente para Paulo que tenha coragem. Eu aprendo neste verso de número 11, irmãos, que para nós, assim como teve para o Paulo, sempre haverá uma noite seguinte. Olha como começa o verso de número 11. Na noite seguinte. Eu não sei como você tem lidado com os problemas que têm batido à sua porta. Eu não sei como você tem absorvido as dificuldades que insistem em bater à sua porta. Mas eu quero dizer a você que, para mim, para você, quero dizer a nós, que haverá sempre uma noite seguinte. A noite da dificuldade, a noite que este choro pode se perpetuar, não é eterna. Haverá sempre uma noite seguinte. E pode acreditar, meu irmão, nesta noite seguinte, não será anjo, não será profeta, não será representante, o próprio Cristo nos visitará e nos dará força e nos dirá: coragem, meu irmão, levante a sua cabeça, o plano dele na nossa vida terá continuidade, e o nome dele será glorificado na minha e na sua vida. Você acredita nisso? Diga amém, meu irmão.